A graça e a paz a todos vocês, meus queridos irmãos. Meu nome é Ronaldo, sou um dos pastores da IPB, do presbitério aqui de Taguatinga, e atualmente tenho trabalhado com a nossa agência presbiteriana de missões transculturais, a APMT. Há 6 anos temos servido na Europa, mais precisamente no leste europeu, na Romênia, um país onde Deus escolheu para nós e que, de uma forma um tanto quanto inusitada, nos levou para aquela nação, mas nós entendemos hoje o plano de Deus para as nossas vidas. Sou casado, tenho 3 filhas, Maggie, com 14 anos, Emily, vai fazer 11 anos, e Isabela, com 5 anos, e a minha esposa, Fernanda. Servimos também 7 anos no Nepal, antes de irmos para a Europa, e ali onde nasceram 2 das nossas 3 filhas, as 2 mais velhas, e a mais nova nasceu então na Romênia. E Deus tem nos chamado a realmente investirmos nas nações da terra. Há 21 anos temos trabalhado como missionários, eu e minha esposa, e Deus tem nos abençoado grandemente. Agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos e poder falar ao coração de vocês, mesmo diante de uma situação tão complicada como essa, né, onde a gente tem que recorrer aí às tecnologias. Mas, sem mais delongas, gostaria de ler um texto com os irmãos, o qual nós vamos estar abordando nessa manhã. Abra suas Bíblias em Atos, capítulo 16, e nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 15. Atos, capítulo 16, do versículo 9 até o versículo 15. Em Atos, diz assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual o varão macedônio estava em pé e rogava dizendo: Passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troades, seguimos direitura a Samatrócia, e dali e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isto. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Pai, nós rogamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações e que essa palavra, Senhor, possa achar, ó Deus, um lugar em nossos corações, ó Pai, e que a Tua voz possa, Senhor, ser audível o suficiente, Deus, para obedecermos, ó Pai, o que o Senhor tem para nos falar, Deus, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Aqui nós vemos uma mudança de plano na vida de Paulo e na vida de seus companheiros de missão. Há 6 anos, como eu disse, nós temos trabalhado na Romênia, mas antes de irmos para a Romênia, nosso plano era de irmos para a Inglaterra e trabalharmos ali com os diásporas, né, de fala hispânica e outros, né, que ali estivessem. Porém, na última reunião com nossa diretoria da APMT, eles nos solicitaram que nós fôssemos e servíssemos na Romênia por um tempo. E ali, então, nós ficamos por 6 anos. Depois de 6 anos, conhecendo um pastor missionário americano que trabalha na Inglaterra, ele nos fez, então, um convite para nós irmos para a Inglaterra e trabalharmos ali com romenos, né, que foram para ali e que não falam muitos deles não falam o inglês, então hoje eu, depois de 6 anos de encarnação e, de certa forma, dominando o idioma, eu hoje posso estar indo ali e ajudar aqueles irmãos, né? E então,
se tudo der certo, e assim que essa pandemia acabar, o nosso projeto é de irmos para o norte da Inglaterra, na região de Newcastle, né, que essa cidade é uma cidade estratégica, pois ali trabalhou ninguém menos do que John Knox. Né, por 2 anos ele trabalhou ali como missionário e evangelista para que o presbiterianismo, né, para que essa teologia reformada não morresse. Mas o que nós vimos foi um grande declínio, né, do protestantismo na Europa como um todo, e isso não foi diferente na Inglaterra. Houve-se um grande declínio e continuamente tem acontecido esse declínio, principalmente nas igrejas mais tradicionais. Né? As igrejas que mais crescem naquela região são as igrejas neopentecostais, né, que a gente já conhece, mas as igrejas históricas têm virado cassinos, alguns têm virado boates, bares, e algumas até mesmo mesquita, né, para os muçulmanos, porque eles têm crescido muito e eles precisam de lugar de oração, e ali então eles acabam alugando ou comprando nesses imóveis que estão para venda. Falando em imóveis, né, essa igreja que a gente vai trabalhar é uma igreja que estava abandonada há 50 anos, não existia um culto naquela igreja, essa igreja pertence, o templo pertence à igreja anglicana. Aqueles que conhecem um pouquinho da história do presbiterianismo, né, sabe que os anglicanos expulsaram os presbiterianos, né, das suas congregações em 1662, na Grande Injeção, né, onde mais de 2.000 ministros foram expulsos, e hoje eles estão em declínio também. E aí o pastor missionário, há 10 anos se reunindo no centro comunitário, pediu àquela igreja que estava abandonada no centro da cidade. E aí eles recusaram, né, o pedido. Depois de 5 minutos, então, alguém de lá, um diretor, ligou e dizendo que a igreja tinha sido cedida para a igreja presbiteriana, a igreja anglicana, aquela mesmo que expulsou os presbiterianos muitos séculos atrás, hoje cedeu uma das suas igrejas por 150 anos. Então hoje eles estão ali com um trabalho, começando, né, do nada, do zero mesmo, mas com um grande desafio pela frente. Então eles nos chamaram para somar força com eles. E essa igreja também é interessante porque essa igreja nos tem auxiliado na Romênia pelos últimos 13 anos, fielmente enviando equipes, muitas delas compostas na sua maioria por idosos, pessoas com muitas dificuldades, até mesmo de mobilidade, mas fielmente eles foram ali e nos serviram. Mas agora são eles que nos pedem socorro e nos pedem o auxílio. E uma das coisas interessantes é que eles têm valorizado a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque nós ainda conseguimos manter, né, a sã doutrina, uma teologia saudável, e isso é salutar para nós como presbiterianos, né? Mas nós temos que trabalhar. Né? E pensando nisso, esse texto tem falado muito comigo, porque aqui aconteceu da mesma forma, né? A gente vê que Paulo e seus companheiros foram impedidos de evangelizar na Ásia, e eles então receberam esse novo chamado para ir para Filipos. O título aqui da minha mensagem eu coloquei que Deus nos guia, né? Deus é o Senhor da missão, e é Ele quem nos guia. Então, muitas vezes a gente tem planos, nós fazemos planos, mas é Deus que nos guia. E nada melhor do que essa situação que a gente tem vivido no momento. Né? A gente planejou tantas coisas para esse ano, talvez você planejou aquela férias do seu sonho, você juntou dinheiro por muito tempo, ou você pensou em renovar sua casa, ou você pensou em fazer diversas outras coisas, mas infelizmente, essa situação com essa pandemia nos impediu, nesse momento, de realizarmos aquilo que nós gostaríamos. Né? E aqui nós podemos ver que Paulo e seus amigos, né, Silas, Timóteo e Lucas, né, eles também tinham esse desejo, né, de evangelizar, não era construir uma casa maior, eles não tinham planos de comprar um espaço maior, né, para a sua congregação. Eles tinham o objetivo único e exclusivo de evangelizar na Ásia. E a Bíblia diz então que Deus os impediu. E aí nós vamos ver 2 vezes, primeiramente a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor os impediu, e aí na segunda parte a gente vai ver que o Espírito do Senhor os impediu de evangelizar na Ásia. Né? Muitas vezes nós somos impedidos por Deus de fazer algo que nós gostaríamos de fazer. O que Tiago 4, 14 e 15 diz assim, Tiago 4, 14 e versículo 15. Diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã,
Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Deus é o Senhor da nossa vida. Ele tem uma missão para a nossa vida. Ele tem um alvo que ele quer alcançar, um objetivo que ele quer alcançar. E para isso, muitas vezes, ele vai ter que frustrar os nossos próprios sonhos, os nossos próprios anseios, os nossos desejos serão frustrados muitas vezes porque Deus tem um objetivo maior. Primeiro tópico aqui que eu gostaria de abordar, a voz de Deus é quem nos guia. E nós estamos numa missão. Versículo 9, né? Nós já lemos aí. Então a Bíblia diz então que Deus fecha as portas para que eles preguem o evangelho na Ásia, porém Deus abre outras portas. Toda vez que Deus fecha uma porta é porque outras irão se abrir. Como aconteceu com a gente, estávamos todos prontos para irmos para a Inglaterra, quando de repente Deus muda todo o nosso planejamento e nos redireciona para a Romênia e agora novamente para a Inglaterra, né? Então tem tudo a ver com o que o texto aqui está dizendo.